Se não há um homem, nem uma mulher neste mundo que resolva este caso, isto é um caso para o Capitão! E agora quem poderá me defender? Eu! Socorro, Homem Codorna! Isso é um trabalho para o Homem Codorna! É o defensor das minorias. Olá, eu sou Helena Ranaldi. Eu sou o Thiago Guimarães e você está assistindo o meu site. Curta, comente e subscreva. Tem uma cena em Watchmen da HBO que não sai da minha cabeça. É essa cena aqui, ó. Ela é visualmente interessante, bonita, nada demais. Mas na minha opinião, ela diz muito sobre o que essa série tenta ser. Eu vou falar dessa cena daqui a pouco. Antes disso, eu preciso de um contexto. Alguém me dá um contexto, por favor? Capítulo 1. Contexto. Obrigado. 1986 foi um ano decisivo na história dos quadrinhos. Foi o ano que eu nasci. Eu revelei minha idade, eu acho. 19 anos. Foi o ano em que Frank Miller lançou o clássico Batman, o Cavaleiro das Trevas. Uma releitura do personagem como um herói mais velho num futuro distópico. Essa imagem do Batman acabou por influenciar quase todas as adaptações desse personagem que vieram nos anos seguintes. Desde os filmes de Christopher Nolan até o filme do Coringa e até mesmo... Não, isso aqui não. Isso aqui é outra coisa. 1986 também foi o ano de lançamento de Mouse, do Art Spiegelman, uma graphic novel sobre o Holocausto que conseguiu a proeza de convencer um bando de intelectuais de que dá pra ser pedante com quadrinho também. Bom, na verdade, o Frank Miller, ele disse... Foi também o ano em que foi fundada a Dark Horse Comics, uma editora de quadrinhos conhecida por publicar conteúdos mais experimentais e independentes. No geral, no universo dos quadrinhos, os anos 80 ficaram conhecidos como o ano da desconstrução dos super-heróis. A gente começou a ler mais e mais histórias que questionavam o lugar do super-herói no mundo. Histórias que questionavam o que significa poder, o que significa justiça e o que significa heroísmo. Essa tendência não começou em 86. A saga da Fênix Negra, por exemplo, foi lançada em 1980 e ela mesma já explora a relação entre o poder divino e a fragilidade da psique humana. Eu troquei de roupa e eu estou desesperada! Mas isso se expandiu mesmo nos anos 80 e a epítome disso é a série Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons, que assim como Batman, o Cavaleiro das Trevas e A Queda de Murdoch, também foi publicada em 1986, o ano em que eu nasci. Mas isso nos quadrinhos. No cinema, a conversa era outra. I have developed a greater appreciation for the female version of the human anatomy. O único filme de super-herói lançado em 1986 foi Howard o Pato, um filme que foi massacrado pela crítica, pelo público, por fãs de quadrinhos, por mulheres e por patos. Mesmo que esse filme não tivesse sido uma viagem totalmente errada, quem deixou isso acontecer, meu Deus do céu? Mesmo se esse filme tivesse sido bom, um clássico injustiçado, ainda assim seria um conceito muito esquisito pra 1986. Claro, hoje a gente até se emociona com um pedaço de pau que fala ou com a bunda do Capitão América, mas pro público em geral, nos anos 80, era meio difícil levar super-herói a sério. Mesmo o Superman do Richard Donner, que foi um puta sucesso, ainda carregava um senso de pureza e de patriotismo norte-americano. Não tinha intenção de explorar, sei lá, a complexidade desse personagem ou os potenciais temáticos do conceito de super-herói. E esse filme tem seus méritos, não me entendam mal. Ele só não foi nenhuma quebra na forma como a gente percebe a figura do super-herói na sociedade. Na verdade, o contrário, ele corrobora com a imagem mítica que se criou em torno do super-herói. O homem bom, o homem mau. E isso, claro, na percepção do grande público. Quem acompanhava quadrinho de super-herói nos anos 80 estava começando a ver essa história mudar um pouquinho. E o Watchmen foi a primeira vez que alguém realmente olhou para uma história de super-herói e pensou assim, galera, dá pra ser pedante com isso aqui também. Bom, na verdade, o Watchmen e o Alan Moore, eles acham... Capítulo 2. Quem leva a sério o vigilante? A frase quis custodiet ipsos custodes é atribuída ao poeta romano Juvenal. Pega no meu... Ela tá numa coleção de poemas do final do século I, começo do século II, mais ou menos, chamada Sátiras. O Paula Viana, do Facebook. E ela é geralmente traduzida como quem guarda o guarda ou quem vigia o vigilante. Em inglês é muito comum traduzir essa frase como Who watches the watcher ou Who watches the watchman. É a premissa básica da obra de Alan Moore e David Gibbons, que questiona o lugar do super-herói na sociedade. Por que a gente idolatra
pra esses caras? Que tipo de dinâmicas psicológicas, sociais podem existir num mundo em que celebridades vestidas de palhaça têm o poder de decidir o que é certo e o que é errado? Que tipo de pessoa se sente atraída por esse estilo de vida? O que significa ter um poder quase divino num mundo grande, complexo e com a multitude de interesses políticos conflitantes? Que tipo de consequências políticas globais um pênis azul pode gerar? Questões. Watchmen se passa numa versão alternativa do ano de 1985. Nesse mundo, os super-heróis fazem parte da vida das pessoas e do jogo político há mais ou menos meio século. Os Estados Unidos ganharam a Guerra do Vietnã por causa do pênis azul do Dr. Manhattan e recentemente o vigilantismo foi proibido por lei por causa de uma greve de policiais, o que forçou esse bando de palhaços a se aposentar. E vamos de reforma da Previdência. A trama se dá início quando um desses heróis aposentados, o comediante, é assassinado brutalmente. O que começa com uma novela de Silvio de Abreu, Quem Matou o Comediante? Se desenrola por 12 volumes como uma trama conspiracional distópica e um experimento narrativo, a novela Kubanacan. É muito sobre como seria viver no mundo em que super-heróis existem. E eu sei, essa pergunta não é novidade, mas Watchmen vai fundo nela, profundamente, penetra a questão. Pro Alan Moore, a presença de super-heróis no mundo real, o mundo que a gente vive, altera profundamente as regras do jogo. O Dr. Manhattan, por exemplo, ele vence a Guerra do Vietnã em nome dos Estados Unidos, mas às custas de literalmente um genocídio. Enfim. A gente vê as pessoas mais poderosas do mundo, supostos baluartes da justiça, agirem com indiferença, crueldade, narcisismo e sadismo, igual a gente de verdade. Por que a gente confia nessas pessoas? Será que o mundo é melhor mesmo com elas? E qual que é a nossa responsabilidade em tudo isso? Quem vigia o vigilante? O Watchmen pega a ideia de super-herói, uma ideia muito simples, e tenta entender o que atrai a gente a isso. Por que a gente acredita que precisa ser salvo por seres poderosos? Que fetiche é esse que a gente tem de delegar poder a uma figura extravagante e autoritária? Watchmen também questiona o que significa poder. Como que é ser o todo-poderoso e ao mesmo tempo impotente diante dos verdadeiros problemas do mundo? Aliás, quais são os verdadeiros problemas do mundo? Deve ter mais de um, né? É uma total desconstrução da ideia de super-herói, desde o visual até as perguntas que a história faz e os temas que ela aborda. E eu poderia falar de tudo isso. Eu poderia falar sobre como todas as capas quebram um certo decoro em gibi de super-herói, com o título na lateral e sem cenas de luta, sem heróis em poses imponentes lutando contra o mal. Eu poderia falar sobre a iconografia de uma gota de sangue na representação mais simples de um sorriso. O que acontece quando uma figura mítica se torna sangrenta. Eu poderia falar de tudo isso aí, mas eu não sou obrigada. Eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar dessa cena. Mas para eu falar dessa cena, eu preciso falar da relação muito peculiar que o Watchmen tem com o tempo. Capítulo 3. Watch significa relógio. Vem do inglês. Há muitos e muitos anos existia uma série chamada Lost. Ninguém nunca falou dessa série. Lost foi criada por Jeffrey Lieber, J.J. Abrams e Damon Lindelof. Guarda esse nome. E contava a história de um grupo de sobreviventes de um acidente aéreo numa ilha onde coisas estranhas e sobrenaturais aconteciam. Meu Deus, um urso polar numa ilha tropical. Meu Deus, um peido assassino. Meu Deus, o Rodrigo Santoro. No decorrer da história, a ilha, que a princípio parecia deserta, se revela como um lugar muito antigo, místico, cheio de gente de todo tipo, como por exemplo o grupo Cecílias e Buarques, Doutor Sobrancelha e a cantora Letrux. Entre as pessoas que já viviam na ilha estava um personagem chamado Desmond Hume, interpretado por Henry Ian Cusick. Os episódios focados nele geralmente mostravam a consciência do personagem transitando entre épocas diferentes, como se o tempo não fosse uma linha reta, e sim a baldeação do metrô da Sé às 6 da tarde. Esse aqui é o Dr. Manhattan, um dos personagens principais de Watchmen. Ele é poderoso, ele é musculoso, ele é azul, ele anda com o pinto azul dele de fora, privilégio azul. Ele ganhou poderes depois de um acidente nuclear envolvendo um relógio. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele é o único desse universo que realmente tem superpoderes. Ele consegue se teleportar, ele manipula matéria a nível subatômico e ele vivencia o tempo de uma forma muito peculiar. Ele não só consegue ver o passado, o presente e o futuro, mas ele vive tudo isso ao mesmo tempo. O volume do quadrinho que conta a história do Dr. Manhattan tem uma estrutura muito única, com idas e vindas no tempo, passado e futuro se encontrando na mente de um homem que aos poucos se desvincula do presente, como se o tempo não fosse uma linha reta, e sim um grande dark room. Foi publicado em 86, onde você consegue ver a influência disso em diversos produtos pop mais contemporâneos, por exemplo, Doctor Who ou Lost. Numa entrevista para Rolling Stone do ano passado, o Damon Lindelof, que é um dos criadores de Lost e também responsável por adaptar o Watchmen como uma série da HBO, eu vou chegar lá, ele conta como esse aspecto específico
específico de Watchmen e o Dr. Manhattan em si influenciaram as criações dele. A ideia de contar uma história fora do tempo é algo que eu venho tentando replicar do meu jeito desde que eu li Watchmen. Não haveria Desmond Hume se não existisse o Dr. Manhattan. Então é isso, Desmond Hume e Dr. Manhattan são a mesma pessoa. Você está errado. Conceitualmente, eles são bem parecidos. O homem fora do tempo. Mas em termos de personagem mesmo, eles são bem diferentes. Desmond foi um dos personagens mais populares de Lost. Ele era muito carismático e ele tinha sentimentos. Você torcia por ele. Enquanto que o Dr. Manhattan estava ali para ser o case perfeito de como que poder demais corrompe a percepção de mundo de uma pessoa num nível muito básico. Por causa do jeito que o Dr. Manhattan vivencia o tempo e observa o mundo, ele se torna incapaz de criar conexão com outros seres humanos. E por causa disso, ele decide se isolar em outro planeta, chamado Osasco. Mentira. Ele vai pra Marte, não é Osasco, é Marte. Ele pega a linha vermelha. Tem uma fala muito famosa do Dr. Manhattan em que ele responde um pedido de ajuda da seguinte maneira: um corpo vivo e um corpo morto têm o mesmo número de partículas. Estruturalmente, não há diferença discernível. Vida e morte são abstratos não quantificáveis. Por que eu deveria me importar? Nossa, amore. Então, basicamente, o Dr. Manhattan é um grande e a mensagem que a história passa, pra mim, é muito clara. É isso que acontece quando alguém tem poder demais. Ela se torna incapaz de se colocar no lugar de quem tem menos poder que ela. Nós temos que tomar os meios de produção. Mas tem outra coisa também. Watchmen foi publicado no auge da Guerra Fria. É uma história que reflete a paranoia e a ansiedade com guerra nuclear e o fim do mundo. E não é nem um pouco sutil. Na verdade, é um ponto muito importante da trama. Talvez o mais importante. Talvez mais até que a questão do super-herói. O mundo está à beira do colapso nuclear. O relógio do juízo final está chegando em meia-noite. A iconografia de tempo, de relógio, está muito presente nos 12 volumes da história, criando um tom constante de contagem regressiva para o fim do mundo. Parece que vai dar ruim a qualquer momento. E a história vai construindo esse sentimento lentamente, página após página. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. É um dos elementos que fazem Watchmen ser muito difícil de adaptar para uma tela de cinema ou de TV. Ou, de acordo com o autor, totalmente inadaptável. Não dá para capturar esse sentimento de paranoia construído em 12 partes de uma história em quadrinhos num tempo de um filme. Watchmen não é uma sequência de coisas acontecendo uma depois da outra até a última cena. Para Watchmen funcionar como história, ela precisa dos momentos de respiro, precisa construir uma atmosfera. E é uma atmosfera muito difícil de construir em 2, 3 horas. Mas isso não quer dizer que ninguém tentou, né? Capítulo 4. Zack Snyder. Quem chamou? Em 2009, o diretor Zack Snyder recebeu a difícil tarefa de adaptar o Watchmen para o cinema. Antes disso, ele era conhecido pelo remake de Madrugada dos Mortos, de 2004, e pelo Soft Porn Gay 300. Ele tem um estilo muito próprio de dirigir cenas de ação. Os filmes dele são sérios, escuros, adultos. Filme de macho. Sabe filme de macho? E ele também tem mania de fazer isso aqui, ó. This is Sparta! Apesar de todas as críticas que o Zack Snyder recebe, os filmes dele são muito sérios, os personagens dele não têm motivação clara, os filmes dele são escuros demais, os personagens não parecem reais, as locações não parecem reais, ele parece não entender o que faz as pessoas gostarem de super-heróis, ele parece não entender o que faz as pessoas gostarem de outras pessoas, as cenas de ação dele são pobres em coreografia e em senso de física, ele acha que profundidade narrativa e violência são a mesma coisa. Enfim, apesar de tudo isso, uma coisa dá pra admitir, ele é geralmente reconhecido como um bom artista visual. Ele traduz muito bem cenas de ação do quadrinho pra telona. Talvez seja a maior marca dele. Esses slow motion que ele faz, que parece um quadrinho em movimento. Porque veja só, quadrinho é um monte de imagem estática, né? Você sabia? Uma boa cena numa história em quadrinho consegue capturar movimento numa imagem estática. Você consegue visualizar o que aconteceu antes daquele instante e até mesmo vislumbrar o que pode acontecer em seguida. É o instante decisivo de Cartier-Bresson. Chique. É quase como se passado, presente e futuro se misturassem em um único instante. Então quando o Zack Snyder transforma esse quadro nessa tomada, ele tá tentando capturar o que a gente sente na hora que a gente vê isso aqui numa mídia que usa recursos visuais bem diferentes. Movimento, som. Ele não inventou isso, mas acabou virando uma marca registrada dele. E é bem eficiente, eu acho. Mas tinha que ter o mais, né? Tem um vídeo do canal Nerdwriter que fala sobre a obsessão que o Zack Snyder tem sobre os momentos dos filmes dele. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês assistirem porque é bem interessante. Mas em resumo, um momento num filme é aquele instante em que a narrativa para e fala pra você assim: preste atenção nisso aqui, Jéssica. Caso seu nome seja Jéssica, né? Tem filme que o roteiro inteiro é construído em torno daquele único momento. Todas as outras cenas parecem que estão ali a serviço desse único instante que define a história tematicamente. Isso é importante.
importante. Às vezes tem mais de um momento, às vezes tem 2, 3, 5, 20. No caso dos filmes do Zack Snyder, são todos os frames de todos os filmes. Todas as cenas dirigidas por Zack Snyder têm esse senso de importância, de reverência, de contemplação. Preste atenção nisso aqui, Jéssica. Mas preste atenção nisso aqui também. E preste atenção nisso aqui também. Ah, Jéssica, faltou isso aqui, Jéssica. Você esqueceu de prestar atenção. Jéssica, você tem um problema de déficit de atenção. A gente vê isso em 300, em Homem de Aço, em Batman vs Superman e em Watchmen. São cenas muito bem construídas visualmente, todas com essa atmosfera de urgência, todas passando essa sensação de que a narrativa parou ali. Aqui, Jéssica. E aí quando a narrativa realmente precisa parar, quando a gente realmente precisa apreciar um momento realmente importante, ele meio que passa despercebido. Porque se tudo é importante, nada é importante, Jéssica. E essa é a minha principal crítica em relação à adaptação de Watchmen do Zack Snyder. Não é porque ele mudou o final, ou porque ele foi fiel demais, ou fiel de menos, ou sei lá o quê. É porque, na minha opinião, ele falhou em capturar esse senso de tempo do quadrinho. Ele construiu esse visual incrível, mas não diz nada com ele. É só um visual. O que me lembra especificamente dessa cena. Eu vou falar dessa cena. Capítulo 5, essa cena. Essa cena é do 6º episódio da adaptação de Watchmen da HBO. Parece um trava-língua. Nela, a protagonista, Angela Aber, literalmente revive as lembranças traumáticas do avô depois de tomar um frasco inteiro de resfenol. Na verdade, é um remédio ficcional chamado nostalgia. Em tese, dentro da série, ele é feito para que idosos com problemas de memória relembrem o passado. Quando a Angela engole um frasco inteiro de nostalgia do avô, ela entra numa espécie de coma alucinatório e começa a acessar vividamente as lembranças dele. E esse é o momento exato em que a alucinação / memória / vivência é interrompida. E é a primeira vez na série que a gente vê uma cena remotamente parecida com isso aqui, lá no 6º episódio. Então quando eu assisti essa cena pela primeira vez, eu pensei, eita, isso me lembra Zack Snyder, mas não tem nada a ver com Zack Snyder. Peraí, volta um pouquinho. Contexto. Em 2019, Damon Lindelof, lembra dele? Desenvolveu para HBO uma minissérie baseada em Watchmen. A trama se passa 30 anos depois dos eventos do quadrinho e é descrita pelo próprio Lindelof como uma espécie de novo testamento da história original. O da Bíblia mesmo. Foi ele que disse. Ele também chegou a se referir à série como uma espécie de remix do quadrinho original. No sentido de ser uma nova história, com novos personagens, mas usando como base o universo e os temas criados por Alan Moore e Dave Gibbons. É tipo uma fanfic. E eu acho que dá pra dizer que a gente vive numa época perfeita pra revisitar essa história. Super-heróis estão mais populares do que nunca, o mundo tá morrendo, guerra nuclear é uma ameaça real. Regina Duarte dança para celebrar a vida. Parece que é 1986 de novo, o bueiro da nostalgia. E eu achei legal que a pessoa escolhida pra essa tarefa é o Damon Lindelof. Ele também foi criador da série The Leftovers, que além de ser protagonizada pelo Penny de Justin Theroux, é uma das melhores séries da última década. A trama explorava a relação da humanidade com o luto, com o sentido da vida e com a ideia de que nada mais importa, pois vamos todos morrer em breve. Parece familiar esse sentimento. Baseado nas coisas que ele fez, eu acho que o Damon Lindelof conhece bem as ansiedades culturais dos nossos tempos. Ele entende, por exemplo, por que Watchmen ainda é relevante hoje. E eu acho que ele entende também o que estava faltando em Watchmen para que ela parecesse uma história realmente nova. Ao mudar o foco da narrativa para pessoas negras, a série meio que força a gente a mudar a ótica com a qual a gente enxerga os problemas do mundo. A gente está acostumado a ver heróis, mitos, o apocalipse, tudo isso na perspectiva de um homem branco chamado Chris. O que acontece com esses mitos quando a gente muda a perspectiva? O que acontece quando a gente adiciona trauma racial ao cálculo? Eu sei lá, gente. Vocês acham que eu sou o quê? Eu sei lá, bicho. O conceito de racismo ambiental vem se tornando cada vez mais relevante nos últimos anos. É sobre como grupos raciais marginalizados vêm sendo desproporcionalmente mais afetados pela degradação do meio ambiente. É sobre discriminação racial nas políticas ambientais. É sobre como o fim do mundo é pior pra quem já tá na merda. Então, uma história sobre ansiedade, paranoia com a destruição do mundo, talvez seja uma boa ideia mudar a cara de quem olha pro relógio do juízo final. Talvez essa cara aí não precisa ser de uma pessoa branca. É importante pra gente perceber que essa ansiedade, esse desespero tem proporções diferentes para pessoas diferentes. A contagem regressiva é bem mais urgente para quem já tá na merda. Mas vamos voltar para essa cena.
Essa cena foi importante pra mim porque ela cria uma sensação de distorção temporal. Foi quando eu entendi o que essa série estava tentando despertar na audiência. Era a sensação de um trauma. E é provavelmente o que a Angela tá sentindo nesse exato momento. O que a série passa pra gente é que existe um senso de distorção temporal associado ao trauma. É aquela fração de segundo dilatada, expandida. É aquele momento em que passado e futuro se misturam num único instante que se expande por toda a eternidade. É o instante decisivo de Cartier-Bresson. O 6º episódio de Watchmen reforça muito a relação entre tempo e trauma. Ou pelo menos foi assim que eu interpretei, vai. Ele mostra fragmentos de memória, instantes decisivos, contaminando décadas de um futuro. Isso é reforçado na edição, nas cores, nos ângulos, no visual, na estética. Tudo a serviço de mostrar em vez de falar, que é um valor muito importante no roteiro, mas eu acho que em Watchmen tem uma camadinha a mais. Porque não é sobre revisitar, mostrar traumas individuais. É sobre traumas culturais. O personagem do Will Reeves, o avô da Angela, é um dos sobreviventes do massacre de Greenwood, conhecido como o pior incidente de violência racial da história norte-americana. Como que você simplesmente conta pra alguém que passou por isso? Como fazer outra pessoa entender o que você passou? Realmente entender? Eu tenho a sensação de que a resposta que a série dá pra gente é que não tem como contar. As palavras sozinhas não dão conta. O que importa é a vivência. A única forma da gente entender o outro é vivendo a experiência do outro. Não literalmente. Eu não sei exatamente o que eu quero dizer. Legal falar isso depois de um vídeo de 20 minutos, né? O audiovisual, ele tem essa capacidade de mexer com os sentidos da gente, né? Uau! Mas é verdade, a gente vê, a gente ouve, a gente sente o que outra pessoa tá sentindo. Em uma certa medida, a gente consegue até se colocar no lugar de outra pessoa. E com cenas como essa, a gente consegue até vivenciar a percepção de tempo de outra pessoa. Talvez essa seja a coisa mais importante que o Watchmen fez. A série usou as ferramentas do audiovisual pra transferir a vivência do outro pra nossa mente. E fez isso muito bem. Talvez seja isso que a gente precisa enquanto cultura. Eu sei lá, gente, o que a gente consegue fazer com as ferramentas que a gente tem? Eu só tenho isso aqui. Brincadeira. Mas falando sério, o Watchmen da HBO foi uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos anos. E eu acho que assim como o quadrinho dos anos 80 mudou a forma como a gente via a figura do super-herói nas histórias e no mundo, a série de 2019 mudou essa percepção numa escala maior. Porque super-herói hoje é uma coisa muito maior do que nos anos 80. E os problemas do mundo são bem maiores do que eles eram nos anos 80. A série precisou mudar a régua, mudar o parâmetro. Tá tudo aqui agora. Eu não vou conseguir ver uma história de super-herói do mesmo jeito depois disso. Eu não vou conseguir ver o mundo do mesmo jeito depois disso. E eu acho que esse é o ponto, né? Mudar o jeito que a gente vê o mundo, mudar o parâmetro, mudar a perspectiva, mudar o ponto de vista. Vamos mudar o mundo. Eu sei lá, gente. Alguma coisa a gente precisa fazer. Dá tempo ainda? Por causa do jeito que o Dr. Mamada... Por causa do jeito que o Dr. Mamada... Por causa do jeito que o Dr. Mamada... Tá difícil, hein? A mamata vai acabar.